Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conectados. Hoje é dia 25 de junho e a gente trouxe bastante coisa legal para dividir com você, para falar sobre o que está acontecendo na nossa companhia. Vamos lá? Vamos ver a programação? Hoje a gente vai trazer aqui o Murilo, nosso diretor de inteligência de negócios, que vai falar sobre uma semana que ele passou em Madrid, que foi no South Summit. Foi em várias visitas, trouxe bastante novidade, tudo que está acontecendo no mundo, e aí vai trazer aqui, em primeira mão, para você. A gente também vai trazer aqui o Eronaldo e o Werner, que vão falar sobre a auditoria que a gente está fazendo, o acompanhamento e o aconselhamento que a gente está fazendo com os nossos agentes em um bloco super novo, chamado Conexão Agentes, que vai sempre trazer novidades aqui para dividir com os nossos agentes que tenham relevância na ponta. E a gente também vai estar daqui a pouco, lá embaixo, no nosso café, no Omni Café. Olha que sensacional! A gente fez uma parceria com o Imigraflix, que está trazendo bastante propósito, bastante impacto, num ambiente super legal, vai trazer uma culinária de vários países. Bom, eu não vou queimar a largada, que daqui a pouco a gente está lá conversando com o time. Bom, sejam muito bem-vindos e aproveitem o nosso Conectados. Olá, pessoal! Nós estamos aqui com o Murilo, nosso diretor da Diretoria de Inteligência de Negócios, para falar de um tema super legal. Murilo, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao Conectados, muito bom ter você aqui, ainda mais para falar de assuntos interessantes, instigantes e que abrem a nossa mente, né? O Murilo esteve agora em Madrid, não só no South Summit, mas também uma série de rodadas de discussões falando sobre inovação, escutando e trocando sobre tudo que está acontecendo no mundo, nesse mundo de borbulhas, né? E antes da gente mergulhar nos temas específicos, Murilo, fala um pouco pra gente sobre tendências, assim, quais são as tendências, os direcionamentos que mais apareceram nessa viagem, no evento, em todas as rodadas que você teve lá. Legal. Bom dia, Everton, bom dia, colaboradores, Omni, Super Rede, né? Muito legal estar aqui no Conectados, podendo falar um pouco aí da experiência que eu vivi aí nessas últimas semanas aí. A gente foi numa caravana, né, lá para Madrid, com várias pessoas de várias empresas diferentes, e a gente pôde ir no South Summit, que é uma feira, um evento de inovação, tecnologia e inovação, né, que acontece anualmente lá em Madrid. Mas a gente também pôde passar em algumas outras empresas, outros ecossistemas ali de inovação. A gente foi no Google for Startups, que é um hub do Google para ajudar a acelerar algumas startups. A gente foi até a Academia de Inovação da Mafre, da seguradora. A gente pôde ir no Pátio Campus, que também é uma aceleradora de empresas. Fomos até a Yale University, que é uma universidade de Madrid, que tem um foco muito grande em empreendedorismo e inovação, e participamos do evento do South Summit, né? Então, bastante coisa, hein, cara? Bastante coisa. E obviamente que o tema central de todos esses lugares que a gente passou foi a questão de inteligência artificial. Acho que é o tema que está mais quente em qualquer evento de inovação que você vá, é o tema do momento, né? E lá falou muito disso. Mas é muito legal a gente ver que tem um outro posicionamento, a gente já está até passando para um próximo estágio na questão da inteligência artificial, muita gente falando de agentes autônomos e da inteligência artificial dentro da estratégia da companhia, como centro da estratégia da companhia, e não simplesmente como ferramentas de automação simples de tarefas repetitivas, mas sim tomadas de decisão e participando mais no core do negócio, né? Então isso foi bem legal de a gente poder ver lá. Pô, que legal. E teve aprendizados ou alguns cases que você acha que a gente pode se espelhar e trazer aqui para dentro da nossa realidade, do nosso mercado? O que você pode dividir com a gente? Eu vi algumas coisas lá no próprio South Summit e na Mafre também, né, que é
é uma empresa dentro mais próxima, né, do nosso mundo aqui. Produtos financeiros, né? Exato, de seguridade. Então, eles mostraram algumas aplicações de casos. O que é muito legal de ver as empresas estão usando cada vez mais a inteligência artificial para a questão de personalização e de você poder conseguir ser mais assertivo nas soluções para cada um dos clientes. Então, óbvio que a gente tem sempre o desafio da massa, né, da massificação das coisas, para a gente poder ter escala, mas o que a inteligência artificial está trazendo é você conseguir fazer esse atendimento em escala, de forma massificada, mas com muita personalização para o cliente final, né? Então, um foco muito grande em usabilidade, um foco muito grande em eficiência, sem perder o toque humano. Então, a inteligência artificial, essa é uma outra coisa que veio muito à tona nos eventos e que tem muito a ver com o nosso DNA, né? Que é como é que a gente usa a automação, a decisão, a inteligência artificial, mas sem perder o toque humano, né? E também uma questão fala muito de posicionamento de marca no mercado, de você ser fiel à sua cultura e você ter a personalização com o cliente sem fazer isso de uma forma extremamente artificial, de forma que o cliente se sinta um produto no final das contas, né? Então, como é que você usa isso sem perder o toque da humanidade ali, o toque humano no tratamento com o cliente? Ou seja, é a busca da eficiência de tempos atrás, mas com uma personalização, individualização, né? Engraçado, você estava falando, eu estava lembrando de um vídeo que eu assisti, porque nos Estados Unidos lançaram a Alexa Plus, né, a Alexa+, que ainda não chegou no Brasil, mas por algum motivo esse especialista estava no programa de beta lá. Uhum. E, cara, impressionante, assim, o quanto ela individualizava, ela personalizava, é bastante o que você falou, a troca ali, até o sotaque, ela adaptou o sotaque do cliente. O especialista era mineiro, e aí você via que ela forçava para falar. Então, realmente, a gente precisa ficar muito atento e tentar otimizar ao máximo as ferramentas para deixar o nosso time, principalmente essa nossa rede de agentes, cada vez mais com o que é tomada de decisão, com o que é mais estratégico, o que depende um pouco mais de criatividade e tentar tornar esses processos mais rápidos, mais eficientes, né? Murilo, tem alguma coisa que te inspirou nessa viagem, no South Summit? Alguma coisa que realmente, assim, mexeu com você e você, ficou com aquilo na cabeça? Um tema também que foi muito colocado e que me chamou muita atenção é o papel do líder, o papel da liderança nesse novo contexto, né? Porque a gente tem, né, muito forte a questão do líder, da tomada de decisão, né, e uma coisa que ficou muito claro para mim lá é que o papel da liderança cada vez mais vai ultrapassar essa questão das tomadas de decisão ou da questão só da visão estratégica, mas de guardião da cultura, guardião como facilitador para a inovação aparecer na empresa. Esse cuidado, essa visão da liderança cada vez fica mais importante, uma vez que você tem agora possibilidade do auxílio da inteligência artificial, na questão até da tomada de decisão, da facilitação nesse quesito, o quão fica importante a liderança do ponto de vista de guardião da cultura organizacional. Então isso para mim foi um negócio que chamou a atenção. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ter muita atenção nesse assunto. E desenvolver muito nossos líderes. Exatamente. Né? É engraçado, Murilo, quando eu entrei no ambiente de trabalho, como grande parte das rotinas eram operacionais, eram transacionais, o líder, o bom líder é aquele líder que era muito diligente, né? Muito focado em acompanhamento de rotina. E isso era uma característica, não só no meio industrial, tá? Mas em todas as indústrias, em todos os segmentos, mas na indústria pesada ainda mais, né? Cada vez mais com a robotização, com rotinas automatizadas, esses processos de rotina vão se tornar
powered pela máquina, né? Exatamente. E a própria máquina vai te lembrar do que você precisa entregar e das suas rotinas. Então, o líder deveria usar esse tempo para instigar, para desenvolver, para fazer com que as pessoas se desenvolvam e usar esse tempo para comunicar. Exatamente. Onde a gente vai, o que eu espero de você, onde a gente pode chegar junto, né? E tem uma coisa que também falou-se muito no evento, que é do trabalho, né? Para onde está indo a questão do trabalho, e muito se fala da questão de global first, de você ter muitas vezes gente que está em outro canto do mundo, como a gente tem na Omni, pessoas que estão fora do país, e o quanto é importante, né, a liderança nesse aspecto de você ser o guardião da cultura e conseguir criar um ambiente onde as pessoas se sintam parte do todo, onde as pessoas estejam engajadas, e que você consiga criar um ambiente que gere inovação, que gere comunicação entre os times, né? Isso é super importante. E tem tudo a ver com a gente, né? Para aqueles que são novos no canal, já deixa o seu like aí, porque senão o Paulão briga comigo aí, porque como é que o pessoal fala? É desse jeito que o YouTube sabe que exatamente. O conteúdo é relevante. Mas assim, para aqueles que são novos, a gente acredita aqui na Omni que dá para construir uma empresa que cria vantagens, que cria diferenciais pela capacidade de engajar as pessoas, né? A gente tem uma rede de agentes apaixonados, a gente tem uma rede de colaboradores apaixonados. E a função do líder de manter esse engajamento, que significa explicar o porquê que a gente atua, explicar o nosso propósito, o impacto que a gente tem no público de menor acesso a crédito, é fundamental para manter essa chama acesa, né? E aí, puxando a sardinha aqui para a Omni, já que eu comecei, é importante dividir com vocês, assim, poucas empresas médias hoje no Brasil conseguem propiciar essa troca de forma tão rica. Dessa vez foi o nosso diretor que foi e que está trazendo essas novidades, trazendo o conteúdo, dividindo o material que foi apresentado, mas a gente já teve superintendentes indo para a China, a gente já mandou outros colaboradores para outros cursos. Isso é ser Omni, assim, isso é investir no desenvolvimento do nosso time e pavimentar o nosso futuro de médio e longo prazo. É óbvio que a gente está de olho na produção desse mês, na meta desse mês, no orçamento desse mês, mas a gente está todo mundo aqui construindo a Omni de 2028 dos 10 bi, mas também a Omni de 2040, que com certeza vai ser um player ainda mais relevante na nossa indústria. Murilo, já esticando aqui, muito obrigado por trazer esse conteúdo para a gente, nos instigar a quem está aí do outro lado, procurar lá South Summit, saber o que é, quem palestrou, e obrigado aí por trocar essa ideia com a gente. Obrigado você pela oportunidade de participar, muito legal, conectados aí, vamos em frente aí. É a primeira vez nesse formato primeira aqui, né, vez, Murilo? Você viu que aqui a gente é descolado, vocês não escutam aqui, mas a gente escuta 3 vezes o que a gente fala, porque a voz fica batendo aqui, mas o Paulão já garantiu que vocês escutam com qualidade, então isso é que eu importo. Beleza, vamos para o resto do nosso Conectados. Olá, pessoal, a gente está aqui, olha que legal, celebrando mais uma grande conquista no nosso Grupo Omni. Como vocês sabem, o nosso prédio é novo, a gente se mudou na virada do ano passado para esse ano, e a gente vem melhorando e investindo cada vez mais no nosso ambiente de trabalho. E a gente está aqui celebrando uma conquista do nosso Instituto Omni. O Instituto Omni, junto com o Migraflix, fez um investimento e construiu aqui o nosso Omni Café. Bom, mas espera aí, não, agora você vai sentar aqui, Juan, não vai só... vem cá, quem sabe faz ao vivo aqui. Agora eu quero você aí, porque eu quero saber também de você daqui a pouco, tudo o que está acontecendo no nosso Omni Café. Mas eu vou começar com o idealizador, com o nosso Guilherme Gus, nosso líder do Instituto, que hoje toca o Instituto, mas toca tantas frentes distintas, né? Que tem a ver com a nossa cultura, que tem a ver com a construção do ambiente Omni, do que a gente acredita. Gus, antes de tudo, muito, muito bom ter você aqui. Como é que surgiu essa ideia do Omni Café? Como é que foi idealizado esse projeto?
E por que misturar tanto com propósito, misturar tanto com ser mais um símbolo da nossa cultura? Muito bem. Bom, primeiro, bom dia, Everton, bom dia, colaboradores Omni, bom dia, Super Rede de Agentes. É sempre um privilégio estar aqui no Conectados, né? Bom, a gente precisava ter um espaço, né, de café. É uma demanda e uma solicitação dos nossos colaboradores já. E quando veio a ideia, então, do café, a gente olhou muitas possibilidades, né? A gente foi atrás de muita coisa e a gente podia ter uma casa do pão de queijo ou um café do ponto, mas isso não tinha muito a ver com a gente, né? Então, aí a gente montou um projeto, né? Veio a ideia de, por que não um café com propósito, né? E aí, esse projeto, a Denise apresentou na diretoria, né? Vocês apoiaram, né, integralmente, logo de cara. A gente validou com o nosso acionista. E aí, a gente está aqui hoje celebrando essa iniciativa, né? Então, a gente conhece muitas empresas que têm café, né? Mas quantas empresas você conhece que tem um café social, né? Então, isso é muito Omni, né? Não, e eu vou com certeza coaptar aí, sequestrar essa terminologia aí, esse termo que você usou, café com propósito. A gente precisa criar, fica o nosso dever de casa, criar o café com propósito. Mas, Gus, por que o Migraflix? Qual a origem? Conta pra gente um pouco dos bastidores dessa escolha. A gente sabe que tem tudo a ver com a nossa cultura, mas conta da onde veio a ideia, da onde veio a conexão entre a gente e a Migraflix. Bom, eu conheço a Migraflix já há bastante tempo, desde 2016, né? E sempre admirei muito o trabalho que eles desenvolvem, né, com pessoas refugiadas via inclusão via gastronomia e via empreendedorismo, né? E aí, quando a gente montou o projeto, eu fui conversar com a Migraflix, né? E ele já tem um trabalho grande aí de catering, de coffee, né, em eventos de grandes empresas. E tinha essa vontade deles de ter um café fixo. E era tudo que a gente precisava, né? Então, um parceiro alinhado no propósito, competente e com bastante experiência na gastronomia. E aí, acho que é legal a gente ressaltar aqui também, né? A gente tem um valor muito importante na nossa cultura, que é o Somos Omni para todas as pessoas. Né? É o comportamento do mês, inclusive. Exatamente, né? Excelente que a gente inaugura num mês especial. Exato, e dia 20 agora foi o dia do refugiado também, então olha quanto simbolismo. E esse é um espaço, um exemplo exatamente disso, assim, um espaço de troca, um espaço de interação e um espaço que simboliza o Somos Omni para todas as pessoas. Então acho que é muito bacana, é um prazer ter a Migraflix com a gente nesse projeto. Que legal. Agora eu quero escutar da Camila. Camila está aqui, uma das criadoras do projeto, e uma felicidade imensa ter você fazendo parte da família Omni, né? Eu não sei até que ponto a gente já hominizou a Camila, mas a nossa cultura é de abraçar muito as pessoas que estão nessa jornada com a gente e construir relações duradouras, sempre construindo elos e laços muito firmes, né? A maior parte dos nossos agentes estão há décadas aí, então, poxa, muito bom ter você aqui com a gente. E aí conta um pouquinho sobre o Migraflix, conta um pouquinho como que vocês apoiam as pessoas, como selecionam as pessoas e como é o desenvolvimento delas uma vez dentro desse guarda-chuva Migraflix que a Omni está abraçando. Tá ótimo, muito obrigada. Acho que respondendo sua pergunta, já estamos totalmente hominizados, né? Utilizando aqui o seu termo. Tem sido um prazer muito grande pensar, sonhar e materializar essa parceria com a Omni, né? Desde que o Guilherme trouxe pra gente a ideia, já era um sonho, mas a gente precisa do setor privado, a gente precisa de parceiros engajados, institutos querendo tornar isso uma realidade para a gente poder, muitas vezes, fazer esses movimentos. Então, contando para vocês, a Migraflix é uma startup social que trabalha com a inclusão de refugiados e imigrantes na América Latina. A gente nasceu aqui no Brasil, mas já estamos operando hoje na Colômbia, no Peru. Olha. Esse ano começando no México, né? Então, é uma trajetória longa, desde 2015. Então, o Guilherme conhece a gente lá desde o comecinho. A gente trabalha com programas que têm 2 principais objetivos. Então, o primeiro
é acelerar e conectar empreendedores, refugiados e imigrantes que queiram oferecer a gastronomia, a culinária típica do país de origem deles para a comunidade de brasileiros. Então, a gente tem desde programas de treinamento, em socioemocional, em competência técnica, na cozinha, até toda a parte de mentoria, desenvolvimento, conexão com os canais de venda, que faz uma diferença gigantesca na hora de promover renda de forma sustentável para quem está chegando no país e precisa de uma oportunidade. E também programas que trabalham oferecendo para a comunidade de brasileiros comidas do mundo, que pra gente é uma grande paixão, assim, você ter a oportunidade de comer uma comida do Afeganistão, da República Democrática do Congo, da Venezuela, né, aqui com o Juan. Então, realmente poder desmistificar, oferecer esses sabores, trazer as pessoas para repensarem, né, o que é gastronomia, também o que é a cultura desses países de origem. Então, a ideia do café, a gente já tem o serviço de catering, que a gente trabalha com coffee break, jantar, né? E é o primeiro Você serviço... sabe que pode fazer propaganda no Conectado. Ai, perfeito. Inclusive, deixa o seu like aí. O nosso serviço de catering, ele é o primeiro serviço de catering intercultural sustentável da América Latina. Então, a gente trabalha com comidas de mais de 20 países, com esse objetivo, né, de poder levar os sabores da América Latina, do Médio Oriente, da África, para dentro das empresas. São vários produtos e vários cardápios. Alguns deles estão aqui com a gente no café hoje. E a ideia é que o catering possa continuar crescendo, mas que também, através do café, a gente possa trazer esses sabores para vocês. Sensacional, sensacional. Agora, vocês sabem o seguinte, a gente tirou o Juan lá de trás, atrapalhou a rotina dele, então tem que escutar um pouquinho. Juan, seja muito bem-vindo à comunidade Omni, que a gente te abrace, que você abrace a nossa cultura. Eu tenho certeza, a gente aqui acredita que a Omni é feito de pessoas com origens, com culturas diferentes, fazendo uma única, baseada em valores e propósitos que nos unem, né? Sim, então, poxa, muito bom ter você aqui. Conta pra gente, como está sendo essa experiência de estar interagindo aqui, começando essa interface com a cultura Omni, com o time Omni, e como é o orgulho de poder trazer um pouco da sua casa, da sua cultura, da sua culinária para um outro país, né? Sim. A importância disso para o Brasil, para a Venezuela, para você. Tá bom. Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo. Aqui um prazer, eu sou o Juan. Olha, essa pergunta sendo bem respondida, com o coração aberto, né? Eu vou te responder. A minha experiência está sendo muito gratificante, porque o pessoal aqui todo mundo é muito receptivo, todo mundo é muito educado, né? Eu também sou uma pessoa que eu gosto bastante de dar um sorriso, olhar para a pessoa, eu gosto de aprender o nome da pessoa também, vou me adaptando um pouco do que a pessoa gosta, do que a pessoa mais gostaria de experimentar. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de ouvir do que falar, né? Mas às vezes quando eu falo uma coisa com que a pessoa volte de novo, não tanto pela comida, porque a gente está aqui para dar uma experiência gastronômica, mas a gente também está aqui para dar uma experiência cultural bem aconchegante, né? E isso o que Migraflix e a Omni faz aqui dentro, né? Todo mundo se sentir uma família, todo mundo se sentir que não é só comida, senão uma parceria, uma união. Essa é a minha resposta. Você sabe, Juan, que tem uma frase que eu falo sempre para amigos, falo muito em viagem, e que eu mudei por causa do Migraflix, né? Que eu falava o seguinte, eu não como só comida. Isso. Eu como o ambiente, eu como o cheiro. O atendimento é muito importante. Atendimento, e agora eu incluí, e propósito, né? Eu como também o propósito, quer dizer, qual é o propósito desse restaurante, quais são os valores desse restaurante, e algo que por algum motivo não estava no meu repertório nem de narrativa, nem de escolhas. E aí, depois que o Gus apresentou pra gente o projeto, né, a última viagem que eu fiz com a minha esposa, eu já mudei, eu já fiquei assim, não, quero, mas mas qual é o propósito? Qual é a mensagem, né? E isso tem muito a ver com tudo que você falou. Eu acho que você tá aqui é um presente pra gente, obrigado. A Migraflix tá aqui, é um presente pra gente, porque lembra, até no café,
quem nós somos, né? Isso. E lembra que a gente não vai fazer as coisas iguais às outras instituições. Se esse for o caminho mais simples, não é o caminho mais duradouro, não é o caminho que a gente acredita. Nós não vamos ser mais um banco numa selva de pedras de São Paulo, nós não vamos ser mais uma instituição financeira dando crédito. A gente vai fazer a diferença, a gente vai cativar os nossos colaboradores, a gente vai tornar todo mundo muito apaixonado, porque a gente sabe que isso no final dá retorno também, né, cara? Com certeza. Isso mesmo. Juan, impressionado agora com o teu português. Há quanto tempo aqui no Brasil? Olha, eu tenho já 5 anos no Brasil. Não sei se eu tenho ainda meu sotaque e tudo, mas eu gosto bastante da língua portuguesa. Nunca imaginei falar português. A minha paixão como tal seria o inglês, né, o italiano, mas a língua portuguesa é tão linda, o sotaque de vocês, né, que então não tem como não aprender de uma forma tão rápida, né. Eu gosto bastante da língua portuguesa e a cultura brasileira, que me apaixona todos os dias. Essa é a verdade. O Juan Bonner, né? Dá para ele apresentar um programa aqui. E você sabe que essa é a única coisa que eu fico com ciúmes, porque daqui a pouco o Paulão já quer tirar o Conectados de mim e tal, né, com tanto apresentador bom que a gente tem. Agora, impressionante, eu trabalhei com gente que morou aqui 30 anos no Brasil, que veio adolescente e que não tem um português tão suave, tão leve quanto o seu. Obrigado. Dá para enganar que é brasileiro facinho, de coração pelo menos. Bom, sejam muito bem-vindos a vocês dois e, cara, parabéns. Mais um golaço do Instituto, mais uma vez você carregando a nossa bandeira. Eu falo sempre, mexa com o nosso coração, isso é o principal escopo da cadeira do Gus, é sempre estar deixando o coração do time Omni quente, bem cuidado e mexendo com o que a gente está construindo. Isso mesmo. Uma homenagem ao Omni Café, você vê, ó, já estamos até com um copinho aqui, já estamos começando, a semana que vem começa a servir as refeições, então vem curtir, você que está aqui, que é colaborador Omni, está vindo na Omni, não deixe de tomar o seu cafezinho aqui. E para vocês que são agentes, o time da Finsol, o time que vem remoto e que vem aqui com menos frequência, parada obrigatória, vem aqui conhecer o Juan, perguntar mais sobre a história dele e ajudar o nosso projeto tão especial. É isso, pessoal. Vamos para o último bloco do nosso Conectados. Olá, pessoal. Eu tenho a felicidade de inaugurar mais um novo quadro do nosso Conectados. Um quadro muito especial. Como todos vocês que acompanham a Omni sabem, para a gente, um dos divisores, um dos diferenciais do nosso grupo são os nossos agentes. A nossa super rede está espalhada pelo Brasil inteiro, contando com quase 3.000 colaboradores, hoje presente em 145 localidades, cobrindo fisicamente mais de 300 municípios, e realmente é um exército apaixonado. E aí esse quadro é dedicado para eles. Vai se chamar Conexão Agentes e a gente vai tentar trazer para cá assuntos que sejam relevantes para os nossos agentes que estão aí do outro lado. E aí, para startar, para começar esse bloco, esse quadro tão importante, eu estou com duas pessoas, dois líderes da nossa Omni que eu admiro muito. Que são duas pessoas que às vezes estão nos bastidores, mas fazem muita diferença cuidando da nossa companhia, estão sempre disponíveis. Em resumo, são craques. Eu estou aqui com o Eronaldo, nosso gestor da área de auditoria. Eu tenho o prazer de trabalhar mais próximo do Eronaldo. E o Werner, que é o talento da área e o nosso sucessor, também um líder diferenciado, que vai ser papai. Aqui daqui a pouco ele traz para a gente. Mas vamos falar um pouquinho primeiro sobre os nossos agentes e a auditoria. Ero, bom ter você aqui. E para começar com você, assim, me conta como que a auditoria pode estar próxima e parceira dos agentes. E além da questão da auditagem, supervisão e checagem,
como é que ela consegue ajudar o desenvolvimento da nossa rede, Ero? Perfeito. Bom dia, Everton. Bom dia, colaboradores, Omni&Co. Bom dia, Rede Agente, Super Rede. Prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, estar inaugurando esse quadro novo, né? Prazer duplo. O que acontece, Everton? Nós entendemos com o crescimento dessa nossa rede uma necessidade de fazer algo muito além do regulatório, né? Muito além da questão de auditoria dos correspondentes. Nós buscamos alinhar ali uma questão estratégica da Omni&Co, questão de segurança, questão legal, então um apanhado de assuntos importantes e relevantes, né, para que a gente possa cobrir, consequentemente contribuir com esses agentes. Tudo que nós identificamos, a gente leva para a melhoria do processo. Então é um processo interno para a Omni, mas mais do que isso, um processo para o próprio agente. Para ele se sentir seguro, para ele ter uma maior eficiência e está cada vez mais alinhado e nessa busca aí pelos 10 bi, né? Esse 10 bi é de todos nós. E aí, Ero, como você mergulha na realidade dos agentes, em diferentes agentes, geralmente com o mesmo time, dá para fazer muita troca de melhores práticas, né? Durante uma visita, durante uma troca de informação, você observa, às vezes, coisas que não são regulatórias, mas que alguém está fazendo, o outro não está fazendo, né? Perfeito. E o que é importante, além da gente cada vez estando mais próximos dos agentes, a gente vai identificando mais o dia a dia deles, nós vamos identificando as fortalezas deles, nós também tivemos o cuidado de fazer esse checklist com diversas áreas da Omni, né, marketing, segurança da informação, o próprio comercial, para que a gente crie alguma coisa que realmente faça diferença e seja positivo para a Omni como um todo e para a rede de agentes. Então a intenção é essa troca, identificar as fortalezas, os pontos fortes também, para que a gente consiga estar cada vez mais forte e seguro no front, né? Que legal. E é interessante, você trouxe um tema importante, Ronaldo, que é a segurança tecnológica informacional dos agentes, que foi algo que a gente investiu muito nos últimos 2 anos, né, com Agente Mais Seguro, com o apoio da auditoria, e a gente vai trazer aqui mais detalhes, mas o número de falsificação de boletos e de abordagem de clientes com tentativa de cobrança já caiu mais de 10 vezes desde a criação do programa. A abordagem ativa de clientes para tentar fazer o contencioso maléfico, né, o advogado com má intenções, também caiu bastante. A gente aposta que é fruto dessa blindagem do ambiente informacional dos nossos agentes. Agora, Ronaldo, os agentes estão crescendo, né? Como a gente já trouxe aqui, a nossa ideia é chegar em 200 agentes, não necessariamente com o crescimento dos agentes principais, mas com essa rede secundária que alimenta os nossos agentes. E isso vai se tornando um desafio, né? De estar próximo, de entender, conhecer os agentes. Como é que você está enxergando esses desafios e o que você está fazendo para conseguir atender essa futura rede que vai crescer tanto? É isso. A gente tem um desafio logístico, óbvio, que é muito positivo o fato de a gente estar espalhado pelo Brasil inteiro, mas a gente tem que cada vez aperfeiçoar mais a nossa metodologia de trabalho para que a gente consiga fazer também uma grande cobertura à distância. Então a auditoria tem investido em tecnologia, em softwares para banco de dados, para rodar dados mais com uma maior eficiência, e que a gente consiga estar também sempre alinhado com essa dinâmica diária, que todo dia tem coisa nova aparecendo, e o nosso checklist tem que estar atualizado com esse dia a dia que vai se aperfeiçoando, e a gente não pode estar distante disso. E cada vez tem muito mais dados, né? Tem que cruzar e rodar um volume absurdo de dados para realizar a supervisão do nosso processo. Muito bom falar com você, Ero, mas vamos falar agora como é que acontece no dia a dia, na prática. Werner, muito bom ter você aqui. Agora nos conta, como é que acontece na prática? Assim, como é que é o processo de auditoria de um agente? Quais são os pontos que a gente dedica mais atenção durante as visitas, durante as análises, para conseguir agregar mais valor? Legal. Bom dia, Everton. Bom dia, colaboradores Omni&Co. Bom dia, Super Rede. Everton, o trabalho no agente ele é dividido em 3 etapas, né? Então, uma primeira etapa que a gente faz remotamente, né? E aí vou dar alguns exemplos, né? Não falar de tudo, mas o que a gente faz já de início, né? Olha a parte da concessão de crédito, né? A parte da carteira do agente, a gente vê toda a parte de formalização, né? As alçadas de concessão de crédito, né? As alçadas de formalização.
A gente olha a qualidade da carteira do agente também, super importante, né? A gente está perto. A gente olha essas questões, né, a parte também do relacionamento que ele tem com a nossa área de PLD, então toda a parte da entrada do agente, né, e a parte contratual também, né, do apoio. Depois disso, Everton, a gente parte para uma visita presencial, né, e nessa visita presencial, o que a gente tem como base, né, avaliar a estrutura física do agente, né. Então a gente vai olhar a parte do laudo de vistoria do bombeiro, alvará de funcionamento. Uma parte super importante, Everton, a gente vai no pátio do agente, né? Então, o que a gente olha? O que o agente tem declarado, que ele retomou de garantia, e onde que ela está alocada, né? Para a gente ver qual que é o viés desse processo, Everton. A qualidade do bem que foi retomado, né? Como que está a nossa garantia, né? E a qualidade dos processos, né? Porque se o processo está falho, vai dizer, não, a garantia está boa, e você vai lá e a garantia está ruim. Isso é gap de processo. Isso também, mesmo. Né? E até mesmo para a gente ter um ganho no nosso fluxo depois do que a gente faz com a garantia, né, Everton? Então, além disso, Everton, o que a gente olha também, né? Toda a parte de tecnologia e segurança da informação. Um ponto super importante que a gente faz em loco, né? O que a gente vai olhar? A parte dos softwares, né? A parte do licenciamento, antivírus, se o antivírus está instalado, se o agente tem um proxy, né? E o proxy ele vai cuidar ali do que os colaboradores do agente, né, tá acessando. Então, pensando em vazamento de informação, a gente consegue restringir, né, o agente na configuração, o que ele acessa. A gente olha também o firewall, se o agente tem um firewall na rede interna, para blindar ali o que vem de requisição externa e interna, né, quem que pode acessar. E finalizando essa parte do presencial, a gente tem a emissão do relatório, né. Então, a terceira fase qual que é? O apoio ao agente, que é a gente apoia dentro dos achados da auditoria na execução, na definição dos planos de ação, uma sugestão que ele vem, a gente reavalia e a gente conclui com ele ali uma data. E a gente faz todo esse acompanhamento, né? Então a gente tem um suporte até o final do processo. Então nessa última etapa é quase como uma consultoria personalizada. É né? isso. E é muito legal, pessoal, porque é o seguinte, é óbvio que a gente não roda todos os agentes ao mesmo tempo, né? Isso vai acontecendo ao longo do ano. E é um mix de um processo aleatório com também indicadores que podem alertar o ponto, não, puxa esse aqui. Então, quer dizer, existe um método. E é isso que me faz ficar fã dessa área. Eles são caras de método, de estratégia com método, com rotina, com padrões, né? Isso faz a nossa área de auditoria estar no nível de excelência. O pessoal no mercado fica tentando roubar os nossos talentos, né? Mas a gente... Bom, eu não vou falar o que a gente faz aqui, não porque senão vai pegar mal, né? E para finalizar, Werner, você consegue dividir, assim, resultados práticos, exemplos de impacto que a gente consegue ter para tangibilizar para o pessoal que está ali do outro lado? Claro, Everton. Pensando, acho que dividir, né, nos benefícios para o agente e os benefícios internos, né, Everton? Acho que o benefício que a gente traz para o agente é ele ter lá na ponta um auditor, né, que vem para certificar os controles, né, e entender, mostrar para ele o quão aderente ele está, tanto no regulatório quanto nos requisitos de negócio Omni, esse nosso modelo único, né, e de sucesso, né, Everton? Então a gente vem para mostrar para ele, né, e após, né, como eu até comentei da terceira parte, ele vai receber um relatório onde a gente mostra para ele tanto os pontos positivos, né, o quão aderente ele está no bom, e caso a gente identifique algum gap, vamos corrigir, né, e definir os planos de ação. E é muito legal, Everton, porque a gente vê a rede bem engajada, tá, em mandar evidência, em corrigir, caso não tenha... caso eles não consigam no prazo estipulado, procura a gente para pedir prorrogação, né? Então, essa é uma parte super legal, pensando no benefício para o agente. Pensando os benefícios internos, Everton, é a gente mostrar para a alta administração também como está a nossa rede de agentes, né? Então, pensando ali o quão aderente estamos, regulatório, negócio, né? E também acho que ressaltar aqui uma parceria que a gente tem com a Agente Mais Seguro, tá? Então, ambas as áreas, né, segurança da informação e auditoria interna, a gente consome o resultado disso, tá, Everton? Então, acho que esses são alguns benefícios que a gente traz para o nosso trabalho. Que legal, Werner. Olha, muito bom estar com vocês aqui, muito bom saber que a gente tem esse time de excelência, com dois grandes líderes, garantindo aí como a última camada de proteção da nossa companhia, que a gente está andando na direção certa. Mas também é ideal, sensacional escutar esse lado, falo muito isso com o Aeronauta,
esse lado de consultoria, de melhores práticas, de desafiar a companhia, de querer o desenvolvimento da companhia. Não é a auditoria pelo simples processo de conferência, né, e regulatório. É o desenvolvimento da nossa equipe, dos nossos processos, da nossa companhia. Né? Bom, pessoal, a gente vai chegando no final do nosso Conectados e todo mês a gente homenageia um comportamento, que é um comportamento do mês da nossa cultura. Afinal de contas, isso aqui também é parte da nossa cultura, que é a cultura de dividir com os nossos times tudo que está acontecendo no nosso grupo. E esse mês a gente está fazendo muita homenagem, né, trazendo muito forte o tema da diversidade, do respeito a todas as pessoas, do acolhimento a todas as pessoas dentro do nosso grupo. E aí a gente finaliza com o nosso comportamento, pode ser? E aí o seguinte, a gente vai ter que brindar, pessoal, com um copo, porque você sabe que é o seguinte, tinha umas canecas que a gente dava aqui de presente, né? E aí, o que aconteceu? O Paulão, por causa do PET, ele está muito atrás do orçamento, está muito apertado, ele foi lá e cortou as canecas. O engraçado é que a Sueli criou a caneca do Papo Reto, mas tirou daqui. Então, eu não vou dizer nada, mas vamos terminar aqui com o nosso fechamento, pode ser? Pode. Vamos lá. Somos Omni para todas as pessoas.